Apresentação da matéria de programação de computadores, desafio 3, chamado estrutura de dados. Eu sou Matheus Rodrigues Gonçalves, estudante de engenharia química. Primeiro, ordenação de vetor. Dentre os métodos de ordenação, iremos falar do interno. O método será um método simples, que é para pequenos vetores. Nós temos a ordenação quicksort, que serve para colocar uma sequência de dados em uma ordem pré-definida, que pode ser crescente ou decrescente. A ideia é qual? Eu vou escolher um pivô, comparando cada elemento um a um com o pivô e assim. Esse pivô seria uma variável auxiliar, como por exemplo aqui embaixo, compara duas posições e se a segunda for menor que a primeira, será realizada a troca via variável auxiliar. No caso de uma ordenação do menor para o maior, eu vou comparar dois elementos do vetor. E se caso tem a posição 0 e 1, se caso o elemento da posição 1 for menor que a posição da posição 0, vai haver essa troca. Então, através dessa comparação de elemento com elemento, eu vou fazendo essa pré-definição. Eu vou deixar uma sequência particionada, pré-definida, baseado se eu vou querer ela crescente ou decrescente. A ordenação de vetor usada aqui vai ser o select sort. Aqui, vai ter a programação. Essas programações dessas ordenações, dessas estruturas de dados é facilmente encontrada na internet, porque ela é bastante usada, ela é bastante usual, então é facilmente encontrada. Então usei o select sort aqui, que ela pode. Aqui está um exemplo dela, que eu peguei ele e depois colei lá no C++, no dev C++, e um exemplo é que a ordenação por seleção select sort consiste em selecionar o menor item e colocar na primeira posição. Selecionar o segundo menor item e colocar na segunda posição. O menor de todos na primeira posição e o segundo menor de todos na segunda posição. E segue esses passos até que reste um único elemento. Então, eu vou colocando de menor, 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 menor até completar tudo. A pilha estática. A pilha estática, bem como toda pilha, possui uma política de inserção e remoção de dados, que seria LIFO, que seria o último dado a entrar no tubo da pilha, sempre será o primeiro a ser retirado. Aqui ele faz a comparação como se fosse uma pilha de pratos. Então, à medida que os slots são preenchidos, eles vão empilhando com uma pilha, de forma que o slot preenchido mais recentemente em relação aos demais será o primeiro a estar disponível para retirada. Porque o primeiro que eu coloquei na pilha vai estar lá embaixo, então não vai ter como eu tirar ele embaixo, eu tenho que tirar lá de cima. Então, nós vamos usar esse termo push, e depois o push para inserir, né? E o pop para retirar. Vai ter também ali embaixo, eu coloquei as funções que são mais utilizadas, que seria o emp, que vai verificar, depois o top, que vai jogar para mim saber o que está lá em cima, para mim que se eu quiser retirar ou não. A ideia não da pilha é essa. Uma pilha que eu vou inserindo, eu vou empilhando elemento por elemento, e eu vou inserindo com o pop, eu vou inserindo até ela completar ela toda. Se caso eu quiser retirar, eu vou definir a posição a que eu quero retirar. Na verdade, eu vou tirar de cima, né? E vai ser retirada de cima. A fila. A pilha vai ser empilhando. A fila vai ser como se fosse uma fila de banco, que vai ser chamada de FIFO, onde o primeiro elemento a ser inserido será o primeiro a ser retirado. Ou seja, adiciona-se itens no fim e remove-se do início. No exemplo que eu coloquei aqui do ladinho, tem 1, 2, 3, até n mais 1, eu vou inserindo sempre no final. Mas se caso eu quiser remover, eu vou remover o primeiro elemento. Então no 20 ali, o primeiro que vai saber vai ser o 20, depois o 30. Entendeu? Todas as operações de uma fila podem ser imaginadas como as que ocorrem em uma fila de pessoas num banco, exceto que os elementos não se movem dentro da fila. Eu vou ao primeiro elemento retirado, isso seria muito custoso para o computador. O que se faz na realidade é indicar quem é o primeiro. Aí nós chegamos na lista dinâmica. Uma lista é uma estrutura que armazena elementos de forma alinhada, ou seja, com elementos dispostos um após o outro. Formas de representação. Teremos duas formas de representação.
a lista estática, que vai ser por vetores, pode ser representado por um vetor de memória principal, que é esse aqui embaixo, né? Que eu vou ter vetores, cada um seguindo o seu lugarzinho. Mas eu vou ter também a forma de representação dinâmica, que vai usar ponteiros. Essa estrutura é tida como sequência de elementos encadeados por ponteiros. Então, cada elemento vai ter um ponteiro compartilhado entre os dois. Ou seja, cada elemento deve conter, além do dado propriamente dito, uma referência para o próximo elemento da lista. Além de ter essa comparação entre cada elemento através do ponteiro, eu vou ter aqui no finalzinho o que eles vão chamar de nu, que é o fim. Para mim, através dele eu vou mostrar onde é o final da lista. Aqui vai ter a representação gráfica, né, como eu falei aqui seria o nu, a representação do elemento da lista, o ponteiro ali de elemento a elemento. Então, deve existir um ponteiro que aponte para o primeiro elemento da lista. Cada elemento ou nó da lista aponta para o próximo sucessivamente através do ponteiro. O último elemento deve apontar para o nu, indicando o final da lista, como eu acabei dizendo. Aqui vai ter um exemplo da programação de uma lista dinâmica. Vai ter algumas funções importantes que vai ser usadas nessa lista, como o struct no proc aqui, que vai ser o ponteiro para o próximo. Aqui outra variação dele, a criar a lista vazia, verificar se ela está vazia, obter o tamanho da lista e se caso eu quiser remover alguma coisa da lista. Então eu vou pegando essa programação, eu jogo no sistema e já vai estar pronto. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó. Saindo aqui, vou aqui para o dev, certo? Um minutinho. Opa, pera. Aqui em cima vai ter a biblioteca. Aqui vai colocar a ordenação, vai começar a ordenação dos vetores. Percebe que já está predefinido alguns valores do tamanho do vetor. Por exemplo, a ordenação do vetor, esse D aqui vai ser o valor que eu coloquei aqui em cima, certo? Aqui eu vou pedir, explicar para ele como vai funcionar. Eu vou pedir para ele determinar se ele quer crescente ou decrescente. Aqui vai estar a programação que é encontrada aqui, né? Que ele vai fazer essa comparação, ordenando, fazendo a comparação do menor com o menor e vai se organizando com a comparação de cada um deles. Aqui vai ter a pilha. Aquele primeiro ele vai em cada pilha, em cada lugarzinho da pilha, ele vai colocar o número 0. Então vai ter uma função que vai determinar cada valor como 0. Aqui vai ter um que vai over stack, que vai determinar se a pilha está cheia ou não. Aqui vai ter o push, né? Como eu falei, ele vai estar inserindo nas pilhas cada um deles. Aqui ele vai começar, ó, por exemplo. Antes disso, ele vai verificar se ela está vazia. Ele vai imprimir para pegar o valor da pilha e vai começar. Aqui vai ter um for, que vai ter o for vai ter laços de repetição, de forma de valor em valor até completar a pilha. E aqui está a programação. Se eu quiser remover ele com o pub, se eu quiser remover algum elemento, e mostra o que sobrou depois. Aqui vai estar a fila estática, a fila estática, os elementos que são colocados, eles vão para o final e os tirados tiram do início. Ele vai verificar, né, através do front e do back, ele vai verificar depois se a fila está vazia. Eu vou poder hoje está cheia. Aqui está as funções que são usadas na fila, o quanto é definido se ele está cheio ou não. Aqui ela sendo executada, aqui os valores pré-determinados. Ela vai movendo para frente, retirando o interior, como é o esquema de como funciona a fila. Aqui está a lista, o struct, que seria o ponteiro. O size serve para auxílio para saber o tamanho da lista. Cada inserção ele vai fazer um tamanho. Aqui ele vai começar, aqui ligando no final para saber o começo e o final. Aqui como ele vai sendo colocado e o final da lista. E no final aqui, ó, vai ter a programação do vetor, quer dizer, do menu. Vamos colocar para inicializar aqui. Por exemplo, eu quero fazer a ordenação do vetor, eu escolho 1. 3 vetores distintos, 5, 6 e 8. Eu quero dar forma crescente, ele vai fazer a execução colocando o valor de 5, 6 e 8 da forma crescente.
Se eu quero uma pilha, eu coloco 2. Eu quero empilhar os valores 1, 5, 6, 7 e 8. Aqui ele fez imprimir na pilha. Se eu quero remover 3 informações, ele removeu. E a primeira impelida no final foi essa. Se eu quiser fazer uma fila, e se eu quiser fazer uma lista, inserir no início, imprimir, inserir no fim. E eu vou fazer para imprimir no final, ó. Aparece todos os valores da lista, que são 3. Eu aperto para sair e ele sai. Eu volto para o começo, eu sair de tudo, ele sai de tudo. Então, essa é o trabalho de ordenação de vetor. Estarei mandando no e-mail. Professor, muito obrigado.